Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br e concorra a um forno micro-ondas Brastemp, oferta da Brastemp. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o advogado trabalhista Dr. Renato Mendes Mota. Só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto do Boteco do Dedé, lugar aprazível onde você passa assim momentos agradabilíssimos. Por quê? Um lugar muito bem decorado, um lugar muito bem situado, que está no Amazonas Shopping, próximo de tudo. E sem falar nas outras lojas, que são as cachaçarias e empório do Dedé, onde você sabe que tudo acontece. Não na Cachaçarias e Empório do Dedé, 3 endereços para você: Parque 10, Shopping Ponta Negra, Shopping Manauara. E o Boteco do Dedé no Amazonas Shopping. Agora, se você não quer ir para a cachaçaria ou vir para o boteco, você pode utilizar o delivery do Dedé, 3646-6000. E prontamente você vai ter produtos do empório, produtos do boteco e produtos também da gastronomia, que é um forte muito grande no segmento do Dedé. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Renato Mendes Mota, que tem o seu escritório Mendes Motas Advogados, na rua João Valério 77, telefone 3234-3537. Doutor, outro assunto que a gente também já conversou aqui em off, que é o registro em carteira. Ainda se reluta muito sobre isso, né? O registro da carteira de trabalho, ela é o contrato de trabalho por excelência. Ali tem opções de o empregador faça registro das principais situações daquele contrato de trabalho, né? Mas recomenda-se que se faça um contrato realmente escrito para que o empregador e o empregado possam estabelecer várias outras condições de trabalho. É verdade que ainda há relutância muito grande por parte dos empregadores em firmar, em assinar a carteira de trabalho dos empregados, porque isso ocasiona um custo com recolhimentos dos encargos previdenciários, FGTS, né? E uma categoria que ainda sofre bastante com isso são os empregados domésticos, né? Aquela sua secretária do lar, o seu motorista particular, o seu jardineiro, que ainda sofrem com a não assinatura da carteira e ficam desprotegidos, por exemplo, no caso de acidente, no caso de aposentadoria. Para você ter uma ideia, a reforma trouxe um rigor maior em relação aos empregadores que resistem à assinatura da carteira. Hoje, por exemplo, a multa é de R$3.000 em caso de não assinatura de um empregado. E em caso de residência, essa multa duplica. Então, a legislação ela se tornou mais rigorosa neste particular. Doutor, e o que a reforma trabalhista trouxe com relação à empregada gestante e lactente, com relação às atividades insalubres? Bom, a empregada gestante, em regra, ela está proibida de trabalhar em atividades ou locais insalubres, né? A insalubridade, ela tem 3 graus, o mínimo, o médio e o máximo, de acordo com a agressividade do agente. Então, para preservar a saúde da gestante ou da lactante e também do bebê, a legislação trouxe como regra para a empregada gestante a proibição. Mas, havendo um atestado médico, do seu médico particular, do seu médico de confiança, atestando que ela pode trabalhar em atividade salubre, ela pode, desde que seja em grau mínimo e médio, né? A lactante não. A lactante, o processo é invertido. Ou seja, para ela não trabalhar em atividade salubre, o médico dela teria que atestar que ela não pode, né? Então, há uma inversão aí em relação à empregada gestante para a empregada lactante. A lactante, já está em vigor, já está funcionando essa lei
que estendeu de 4 para 6 anos, 6 ou aliás, 4 meses a 6 meses, já está funcionando isso? Porque antes ela tinha 4 meses para ficar com a criança. É o seguinte, é bom que você diferencie. A empregada grávida, né, ela tem 120 dias de licença maternidade, certo? E ela tem uma estabilidade de até 5 meses após o parto. Isso. Entendeu? Então são duas situações diferentes. Uma é a licença maternidade, ou seja, um período remunerado em que ela tem o bebê e ela pode se afastar até 30 dias antes de ter o bebê e ficar mais 90 posteriormente, ou ela pode se afastar poucos dias antes para usufruir de um tempo maior. E em relação à estabilidade, ela tem até 5 meses após o parto. Que bom, né, gente? Lembro para vocês que o Dr. Renato Mendes Mota tem o seu escritório, que é o Mendes Mota Advogados, Rua João Valério 77, telefone 3234-3537. Doutor, e o trabalho intermitente? Essa modulação, essa forma de contratação, ela trouxe uma inovação muito grande na relação. Sob o pretexto de que muitos trabalhadores informais iriam ter a carteira assinada. O trabalho intermitente, em regra, é aquela relação em que o empregador ele não precisa da mão de obra do empregado todos os dias, 8 horas por dia. São necessidades ocasionais. Então essa legislação permite... É o caso típico das diaristas, né? Sim, é claro que a diarista, a jurisprudência hoje permite até, em regra, 2 dias sem que você reconheça o vínculo. É claro que uma situação como essa pode possibilitar o registro da carteira dessa diarista, mas ele pode ser fixado em dias, em horas. Então eu preciso de um empregado apenas 3 horas de segunda, terça e quarta. Eu posso contratar um empregado somente nesse período. Isso vai facilitar muito, por exemplo, a atividade de um local desse como nós estamos, um restaurante, em que o funcionamento ele é fracionado e eu preciso de empregado em determinadas horas do dia ou até em determinados dias um aumento do meu número de empregados. Então eu posso contratar empregados para trabalhar na sexta-feira apenas durante algumas horas, porque há um aumento da minha atividade, né? E algumas outras questões relativas a isso. Por exemplo, a lei traz que ao pagar o salário do empregado por essa fração de trabalho, ele já remunera as férias, remunera o 13º, tudo em conjunto. Fará também o recolhimento de FGTS proporcional a esse tempo de trabalho, bem como recolherá o INSS. Eu queria encerrar então que o senhor me falasse o que a legislação considera o tempo à disposição do trabalhador. Nesse aspecto houve uma inovação muito grande, porque até então nós tínhamos uma jurisprudência que amparava enormemente o empregado. Por exemplo, o tempo que o empregado se deslocava de casa para o trabalho, em local de difícil acesso e não servido por transporte público, ele era considerado tempo à disposição do empregador. O tempo que o empregado utilizava para higiene pessoal, ele era considerado tempo à disposição do empregador. O tempo, por exemplo, que um empregado que tivesse alguma religião que demandasse dele uma oração diária, também isso era, se ele estivesse dentro das dependências da empresa, isso era considerado tempo à disposição do empregador. A reforma veio e acabou com tudo isso. Então, portanto, higiene pessoal, lazer, essas questões relacionadas à religião, esse tempo de deslocamento, tudo isso foi afastado, tudo isso foi desconsiderado como tempo à disposição do trabalhador, do empregador. Gente, isto é Manaus, trazendo um pouquinho de informação para vocês, mas confesso que vou trazer o Dr. Renato lá outras vezes aqui para a gente ainda continuar falando sobre esses casos.
Mas lembro que Dr. Renato Mendes Mota tem o seu escritório na Mendes Mota Advogados, Rua João Valério 77, telefone 3234-3537. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender e nos encontramos então no próximo sábado, às 8 horas da manhã, na sua TV em Tempo, canal 10 SBT. Até lá. Obrigado. Muito obrigado.